Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem está chegando aqui novato no meu perfil e ainda não me conhece, eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, e hoje eu quero trazer mais uma pílula sistêmica. Eu comecei a desenvolver, há umas 2 semanas, algumas pílulas sistêmicas de alguns conteúdos dentro da visão sistêmica. Fui interrompida por uma situação da qual a gente tem vivenciado, um acidente com a minha sogra. E o que eu quero trazer hoje é o que muitas das vezes esses pequenos incidentes, que o dela não foi tão pequeno, foi um pouquinho grave sim, mas em tudo a gente precisa sim tirar proveito das situações, tirar aprendizado e aproveitar as oportunidades. E a pílula sistêmica que eu quero trazer hoje, ela vai em conjunto, vai de encontro a uma oportunidade que eu tive enquanto estive ali dentro do hospital da Unimed. E o tema que eu quero trazer hoje dentro dessa pílula sistêmica é falar um pouquinho sobre a constelação sistêmica, a constelação familiar. Enquanto terapeuta sistêmica, uma das ferramentas das quais eu utilizo dentro dos meus atendimentos é a constelação familiar. Renato, o que é a constelação? É algo místico? É algo religioso? É algo espiritual? É algo que você faz aí dentro de ter adquirido alguns superpoderes? Não, gente, não é nada disso. Não é nada disso. Constelação é simplesmente uma ferramenta terapêutica que a gente utiliza dentro do processo do atendimento ao qual atuo dentro da minha função enquanto terapeuta sistêmica. E eu tive uma oportunidade muito grande, de trabalhar um pouquinho, de falar um pouquinho sobre essa ferramenta com um dos médicos da equipe médica dos quais estavam ali atendendo a minha sogra. Ele foi o primeiro contato na entrada do centro cirúrgico, e ali ele passou as suas orientações dentro da ferramenta da qual ele atua, do que ele estaria atendendo. Então ali ele passou as suas informações para nos tranquilizar perante o atendimento ali que ela iria fazer dentro do procedimento, da cirurgia no centro cirúrgico. E o que eu achei interessante, e aqui entra, um pouquinho do relato do que eu vivenciei dentro dessa oportunidade, que quando a gente desceu para o primeiro bloco para fazer a tomografia, ele começou a me interrogar. A senhora é nora dela, mas a senhora trabalha com o quê? A senhora faz o quê da vida, Entre outras palavras. E ali eu falei um pouquinho sobre a minha função principal, que seria de groomer pet, enquanto tosadora, tosadora de dores ali, lidando com os pets, cuidando e embelezando da parte externa, da parte estética, da parte física, externamente, e a atual função que seria a de terapeuta sistêmica. O que é isso? Como assim? O que faz um terapeuta sistêmico? O que trabalha? Qual a abordagem de um terapeuta sistêmico? Por que sistêmico? E ali eu comecei a explicá-lo, qual o fundamento. Essa teoria ela é fundamentada dentro das leis do amor, das 3 leis. Essas leis são pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. E ali eu comecei a explicar, e ele sempre com uma pergunta assim: eu quero saber mais, fale mais, esse papo tá interessante, diga-me mais, E ali eu fui explicando para ele a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Ela diz que todos possuem o direito ao pertencimento, e esse sistema, por isso é sistêmico, porque quando eu estiver atendendo o senhor em um atendimento ou qualquer outra pessoa, eu não vou estar olhando para as demandas do senhor em específico, mas vou estar olhando como que se organiza o senhor dentro do teu sistema, de origem familiar, ou dentro do seu sistema constituído, que é dentro do âmbito de relações, conjugais. Como que se apresenta esse sistema, como que o senhor está inserido, qual a sua posição dentro desse sistema. A segunda lei, ela diz que cada um possui um lugar dentro desse sistema, e o equilíbrio, ele rege, as relações conjugais. E como que se estabelece uma infração a essas leis? Aí ele me deu um exemplo claro, eu quero um exemplo claro. Eu falei, pois bem,
dentro de uma relação conjugal, quando ocorre-se uma ruptura, a gente não quer mais falar, né, sobre a pessoa, não suporta mais ouvir falar. Quando a gente ouve falar o nome da pessoa, te dá uma repulsa. Ele realmente é o falecido ou a falecida, a gente realmente não quer mais falar. Aí, com esse comportamento, o que vai acontecer? Eu infringi a primeira lei, eu excluí essa pessoa da minha vida. E eu infringi essa primeira lei, que é a lei do pertencimento. Ele regalou o olho e falou assim: olha, esse papo tá ficando interessante, deixa eu te contar uma história. E ali ele começou a contar uma história para mim, que dentro da dinâmica familiar dele, ele tem um irmão que seria aquela ovelha negra, né, problemática da família, ao qual ele sempre teve alguns problemas e algumas questões com esse irmão. E ele virou para mim e ele disse o seguinte: esse irmão, eu já jurei que eu nunca o perdoo, pelo que ele tem feito comigo, pelo que ele tem feito com os demais irmãos. Eu falei: olha, o senhor está fazendo uma exclusão. Esse é um exemplo claro de uma exclusão, né? Não quer dizer que o senhor precisa conviver, mas só o fato de o senhor dizer que está tendo conflito, está tendo problemas e que não o perdoa pelo que ele tem feito, pelo que ele já fez até aqui, está infringindo essa primeira lei, que é a primeira lei do pertencimento, onde todos possuem o direito ao pertencimento. E o que isso gera? Isso gera o quê? Necessidade de compensações. As próprias compensações, elas são os problemas que a gente enfrenta na vida. Todos os conflitos. Se tem conflito, se tem problema, quer dizer que uma lei está sendo infringida. E ali ele acompanhou a minha sogra para o CTI, depois ele voltou e ele quis continuar o assunto, né? E então ele veio me relatar mais algumas situações das quais ele vivenciou com esse irmão. Eu falei assim: olha, quando a gente vai fazer um atendimento do que seria, aqui eu quero, né, explicar um pouquinho sobre o que é a constelação. A constelação nada mais é do que um movimento. Assim como o senhor estava usando uma ferramenta para operar a minha sogra, eu vou estar utilizando uma ferramenta enquanto atendimento terapêutico dentro da minha abordagem, aonde o movimento ele vai ser feito dentro de um refratário com água. Por que água? A água é um campo neutro, né? Ele é um campo neutro. Nós somos compostos por 70% de água na nossa parte física. E dentro da tricotomia do ser, o senhor estava cuidando da parte física, restaurando um osso quebrado. Eu cuido da alma. Eu cuido de algo mais além, ou seja, diante de um problema, diante de uma demanda que o cliente chega para mim, eu vou estar olhando o quê? Qual a emoção está entre essas relações, nessas inter-relações. E isso vai ser manifestado dentro desse atendimento, dentro desse movimento, num campo, né, que é um campo morfogenético dentro de um refratário com água, onde eu vou estar ali inserindo representantes. Esses representantes são bonequinhos de EVA, como esse daqui, por exemplo. Se eu estiver atendendo o senhor, eu vou estar utilizando. Eu não estava com o bonequinho lá, mas eu aqui estou mostrando que isso aqui é simplesmente, né, uns representantes pedagógicos, dos quais ali eu fui explicando para ele. Eu vou estar inserindo bonequinhos, aonde um ali estará representando o senhor, aonde um outro ali, se for uma demanda, né, ao qual o senhor queira olhar ali para essa questão com o seu irmão, entrará um outro representantezinho desse para o teu irmão, e a gente vai estar olhando qual infração dessas leis estão sendo infringidas dentro desse campo, e ele vai estar me mostrando e eu vou estar relatando para o senhor, porque isso é uma base muito teórica. Então essa teoria ela se manifesta dentro da prática. E ali ele foi ficando interessado com o assunto e ele falou assim: a senhora fala muito de Deus, muito de religião. Eu falei: não, não é religião. O atendimento ele não tem nada a ver com religião. Mas eu falo sim muito de Deus porque toda base, todo princípio, ele é embasado o quê? Naquilo que está dentro da palavra. E a própria teoria de Bert Helling, dentro dessas leis, ordem, pertencimento e equilíbrio, ela está toda fundamentada dentro da palavra. E o primeiro princípio que Deus nos deixa, né, que a palavra nos deixa, a palavra viva, a Bíblia nos deixa, é o quê? Honrai pai e mãe para que todos os teus dias se prolonguem. Então o princípio, a primícia é o quê? Honra. Eu estou sendo capaz de honrar? Eu estou honrando? E o que é honra? Honra é ser grato à vida ao qual eu recebi,
né? Sem esperar receber mais ou sem reclamar do que eu recebi. E ali ele foi ficando interessado pelo assunto. Ele falou assim, olha, realmente, eu falei, qual é o segundo mandamento que Deus nos deixa? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é o seu primeiro próximo? Nesse caso aqui, o seu primeiro próximo é esse irmão que o senhor não está sendo capaz de perdoar, e então quer dizer, o senhor não está sendo capaz de amá-lo, como a palavra nos diz. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com princípios, e princípios quebrados nos geram consequências, né? Por exemplo, quando a gente olha para maldições e bênçãos, em Deuteronômio 28, ele vai nos falar claramente, né? As bênçãos nos alcançam até 1000 gerações. As maldições nos alcançam a quê? 3ª e 4ª geração. Então, toda essa questão que o Senhor está vivenciando com o seu irmão, certamente não começou entre o Senhor e entre o seu irmão. Então, é preciso um olhar, dando um passinho atrás, para entender que provavelmente isso possa ter vindo de gerações anteriores. E essa disfunção, né? Todo esse conflito que o Senhor está vivenciando é simplesmente o quê? Preste atenção, esse sistema está disfuncional. Tem leis aqui que estão sendo infringidas. E aí ele me pediu um exemplo prático. Eu falei, bom, eu citei lá embaixo para o Senhor que quando a gente rompe uma relação, né? Então eu certamente vou excluir essa pessoa da minha vida. E aí eu vou estar na vida o quê? Adquirindo novos parceiros, novas parceiras, sendo convidada a repetir o mesmo padrão ao qual eu vivenciei com o anterior, para que eu entenda, né? Só que muitas pessoas não entendem. Eu falei, mas esse pode não ter sido um exemplo muito claro para o Senhor, então deixa eu citar um exemplo claro do que foi o meu exemplo de vida. Eu falei, pois bem, a primeira lei eu disse para o Senhor que é a lei do pertencimento, correto? Ele sim. Todos possuem o direito ao pertencimento, correto? Ele sim. Eu falei, pois bem, quando eu nasci uma menina saudável, cresci uma menina saudável, acreditando que eu era a filha do meio, de 3 irmãos, de meu pai e de minha mãe, né? Biológicos, parte biológica. Acontece que, com o passar dos anos, e depois que eu me deparei, né, com a lei sistêmica, com os estudos do que são as leis do amor, eu fui entender e surgiu para mim uma novidade que eu não sou a do meio, eu sou a terceira, porque entre o meu irmão e eu, mamãe teve um aborto. Então ali houve essa infração da primeira lei, porque essa criança não ter sido vista, não ter sido incluída nesse sistema, deu-se a infração dessa lei. E a segunda entrou em minha vida porque eu entendendo que eu era a filha do meio, eu seria a segunda, e eu não sou a segunda filha. Eu estou no lugar de terceira filha de um casal. Ele arregalou o olho e falou assim, olha, imagina eu no meio de 13 irmãos. Eu falei, teve algum aborto? Ele falou, não sei. E ali ele ficou tão interessado no assunto, e ao final ele abriu uma caderneta no meio da sua agenda e falou assim, coloca aqui o seu telefone. Eu gostei desse assunto. Eu falei, se o senhor precisar aí olhar para o que está acontecendo nessa inter-relação do senhor com o seu irmão, pode me chamar que será um grande prazer em lhe atender. Então esse foi uma pílula sistêmica que Deus colocou no meu coração para estar aqui compartilhando com vocês. Se fez sentido, se você aí percebeu que de repente, né, dentro do seu sistema está havendo, dentro da sua vida, algum conflito, a infração dessas leis, elas vai nos trazer muitas consequências. Em ordem pessoal, em ordem de saúde, financeira, profissional e conjugal. Se há uma infração nessas leis, você vai estar vivenciando uma vida disfuncional. Como que eu olho para isso, Renata? Essa ferramenta, a constelação sistêmica, ela é uma das ferramentas
das quais, assim, se de repente você, com um caso de saúde, já procurou em todos os recursos e você não teve respostas, a terapia sistêmica, a constelação, ela pode ser uma das ferramentas, das últimas, né? Praticamente que pode te trazer aí uma solução para que você possa entender a causa, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho de um testemunho sobre doenças sistêmicas, que é o meu testemunho, né? Sobre doenças sistêmicas, é a minha vivência. Mas hoje eu não vou trazer aqui porque hoje era simplesmente dar aqui esse relato e deixar que, mesmo olhando ali para aquele senhor com mais de seus 70 anos, com uma bagagem tremenda, com uma capacitação, né, de cuidar do físico, enquanto ali a sua função como médico, de cuidar da parte física, ele nunca ouviu falar sobre essas leis. E o que eu percebi ali é que ele ficou mais entusiasmado. Eu falei, isso é profundo. E eu nunca ouvi falar sobre isso. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, assim como eu há 5 anos atrás, nunca tinha ouvido falar sobre leis do amor, sobre pertencimento, sobre ordem e hierarquia e sobre equilíbrio, aonde essa abordagem da terapia sistêmica e da constelação sistêmica pode trazer respostas das quais você esteja aí buscando na vida e não sabe por onde começar. Então, se fez sentido para você, se você estiver passando por alguma demanda, seja ela lá qual for, das quais você possa estar chegando naquele momento, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais onde buscar, eu não sei mais o que fazer. Eu te apresento. A constelação pode ser uma resposta para você. Se você quiser passar e vivenciar pelo processo e fazer um atendimento, pode me mandar um oi, pode me chamar. Tem um link na bio do meu grupo Voltando ao Lar. Ali eu estou trabalhando algumas dinâmicas, né, com mulheres, tem sido muito profundo. Ou então pode me mandar direto no privado que eu te explico, né, como que funciona. Os meus atendimentos são online, todos online. E aí a gente pode estar marcando uma sessão para que eu possa estar te explicando, né, com mais detalhes dentro da sua necessidade, até onde eu posso te ajudar. Essa foi a Pílula Sistêmica, uma conversa dentro de uma oportunidade de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que eu sei que Ele pode fazer através de mim. Eu sou só um instrumento na mão dele. Beijo no coração e até breve trarei mais algumas pílulas sistêmicas.